gostaria de falar com vocês, né, sobre a queda do homem, a tentação de Eva, e nós encontramos isso no livro do Gênesis, capítulo 3. Você pode acompanhar a mensagem que vai ser pregada expositiva, versículo por versículo, aí sentado com a sua Bíblia aberta. Nós vamos fazer oração, pedir orientação de Deus, e você vai acompanhar comigo a leitura e a exposição, amém? Nós temos um irmão lá de Uberlândia, Edilson. Eu tenho um primo chamado Edilson, né? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, seja bem-vindo. Uberlândia, irmãos, é uma cidade maravilhosa, né? Quando a gente ia pescar no Mato Grosso, nos 79, 80, que passava por ali, ia para a Barra do Garça, algum lugar pescar, né, no Araguaia, a gente via Uberlândia, Uberlândia era menor do que Uberaba. Hoje parece que Uberlândia ultrapassou Uberaba, né? Amém? Que glória, que bênção. É um grande centro comercial, um cidadão, vale a pena você um dia for lá. E mineiro, irmãos, né? Só tem um povo melhor do que o mineiro, que é o baiano. O baiano, você fica 20 minutos conversando com ele, parece que ele é teu irmão, teu parente, já convida você até para ir na casa dele comer, né? Mas o mineiro é gente boa, uai, fazer o quê? Vamos lá, vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos a Tua direção, pedimos, Senhor, perdoe nossos pecados e fale conosco de forma precisa e concisa, de maneira que a Tua palavra edifique o nosso espírito, venha resolver os conflitos da alma, se cura para o nosso corpo e resposta para os nossos problemas, que produza força para vencermos as lutas que temos, Senhor, durante a semana. Fala o que nós precisamos, não o que nós queremos ouvir, porque estamos aqui anunciando o reino que é eterno, que jamais terá fim. Por isso pedimos a Tua ajuda. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando nós lemos aqui no capítulo 3, versículo 1, ora, a serpente era mais astuta entre todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, nós encontramos aqui a presença do diabo no jardim do Éden. Aí você pergunta assim, Deus não poderia fazer o jardim do Éden e deixar o diabo de fora e a árvore da ciência do bem e do mal de fora? Porque eu procuro não levar para casa nada que prejudique a minha família. É verdade, a gente procura não trazer nada para casa que prejudique a nossa família. Amém? Se eu estou na televisão assistindo alguma coisa, de repente tem alguma coisa que não é legal lá, eu já troco de canal. Mas é impossível você viver no universo sem a presença de Satanás. Aí você pergunta, mas por quê? Porque Deus é justo. Vou falar de novo, porque Deus é justo. Amém? Ele te deu uma coisa que se chama livre-arbítrio, e você tem que fazer escolha. E eu vou simplificar para você como é que é isso. Deus chama Josué e fala assim, antes de você entrar na terra prometida, você mostra à esquerda o Monte Ebal, à direita o Monte Gerizim. Depois Salomão, Davi fala que você tem sempre que escolher a direita, né? Até politicamente você tem que fazer isso. Você entendeu, irmãos? Porque a esquerda apoia tudo que não presta. Aborto, tráfico de drogas, liberação de drogas, né? Eutanásia, poligamia e muitas outras imundícias, você está vendo. É uma coisa que não deu certo no mundo inteiro. E o comunismo matou muito mais do que todas as pestes e todas as guerras mundiais que já teve, Primeira e Segunda Guerra. Ela matou, desde que começou na União Soviética, na Rússia, mais de 200 milhões de pessoas. Então aquilo, a esquerda não tem nada de bom para nós. A direita também erra, porque são homens, mulheres, não são perfeitos. Mas a própria Bíblia diz. Fica aqui uma dica para você. Agora preste muito bem atenção. Você diz assim para o povo, Josué, Monte Ebal significa no deserto sem cobertura. Quando você não cumprir a lei, os estatutos e os juízos, você está no deserto sem cobertura. Mas aqui é o Monte Gerizim, é o Monte da Bênção.
Toda vez que você obedecer os mandamentos, as leis, os estatutos, você vai ser bendito na tua casa, na fazenda, no campo, na cidade. A sua vaca vai dar leite, nunca vai faltar cria. A sua plantação, você vai ser bendito em tudo. Josué diz para ele que eu aconselho escolher a vida para que viva e a bênção para que seja abençoada. Então Deus é justo. Todos os dias você tem que escolher entre o certo e o errado. Eu sei que vocês conhecem um grande amigo, o irmão que nós temos aqui. Eu creio que você também gosta muito dele, Paulinho de Jesus. Lembra do Paulinho de Jesus? Travesti. Se converteu acho que uns 23 anos atrás, por aí, 24 anos atrás. Paulinho de Jesus se converteu, o pai dele orou a vida inteira por ele, não viu ele se converter, mas profetizou. Mas a mãe, os avós e a família viu ele se transformando nesse grande missionário. E o Paulinho de Jesus, ele disse nesse púlpito aqui várias vezes, o nome dele lá no mundo era Paulete. De convertido, Paulinho, Paulinho, né? Paulinho de Jesus. Ele falou, todo dia quando eu acordo, eu tenho que escolher se eu vou viver o Paulinho de Jesus ou a Paulete. E não pensa que é ele só. Todo dia quando você acorda, você tem que escolher se você é aquela pessoa salva, redimida no sangue do Cordeiro, ou se você é aquele homem, aquela mulher perversa que vai xingar o primeiro que cortar a sua frente no trânsito. Todo dia temos que escolher entre o Monte Gerizim e Monte Ebal. E nós, irmãos, pode ter certeza, você tem escolhido certo. Por isso você está aqui em nome de Jesus. Agora presta muito bem atenção. Quando a Bíblia fala que a serpente era mais astuta entre as alimárias, entre as criações de Deus, que na verdade no original, entre tudo que Deus criou, ela era mais astuta. Não quer dizer que ela é esperta, astuta, sorrateira, traiçoeira, né? Ele não está falando aqui, na verdade, de uma cobra, né? Ela pode ter se materializado numa cobra, até porque a palavra serpente no passado, né, ela foi criada, né, para répteis que voam. E depois, como eles foram extintos, né, e a cobra é um réptil, e a gente acha que a cobra é traiçoeira, e ela não é traiçoeira, ela só se defende quando ela vê o seu espaço invadido. Então, você vai ver, se você ler o capítulo inteiro, que Deus não está falando da cobra, não está falando da jiboia, da sucuri, não está falando da cascavel, não está falando da jararaca, não está falando nada disso. Ele está falando entre as criaturas, a mais traiçoeira que pode existir. E qual foi o ser entre todos que Deus criou, anjo, arcanjo, querubim ou a mulher? Está falando do diabo. Está falando de Satanás. Mesmo porque no final, quando Deus, irmãos, ele fala sobre Satanás, ele fala assim, você vai rastejar e vai comer do pó da terra. Presta atenção. Existe alguma cobra que come pó? Não. O que Deus está dizendo ali é simbólico, figurativo. A serpente vai sobreviver da carnalidade do homem, porque o homem é feito do pó da terra. Ou seja, onde existe o homem carnal, Satanás sobrevive. Onde existe o homem, a mulher espiritual, Satanás não tem espaço naquela casa. Então está falando de Satanás. Esta disse a mulher. Então, veja bem, irmãos. Satanás começou a conversar com a mulher, talvez na forma de uma serpente, ou então de um réptil naquele tempo, ainda existia que voava. Agora, eu fico pensando, eu pensei nesse assunto, eu li bastante coisa sobre isso, e eu peguei meus livros, né, li na internet, tinha muito dia à tarde, eu estava sozinho no escritório, eu tive um tempão para estudar sobre isso, eu fiquei pensando, qual hora que Eva conversou com o diabo? Porque veja bem, de dia, Deus deu uma ordem para Adão e para Eva. Vocês vão dar nome aos animais e vocês vão replantar tudo que está no jardim na terra. E veja bem, a terra não era plantada, então só o jardim era plantado. Então o homem tinha incumbência de fazer com que aquele jardim fosse reproduzir em outro lugar, levar muda, semente, para que ele pudesse reproduzir e dar nome aos animais. Eu digo para você, irmãos, imagine quando ele começou a dar nome aos passarinhos.
Esse aqui é o pardal, esse aqui é o tizil, esse aqui é a coleirinha, esse aqui é o curió, esse aqui é o canarinho, esse aqui é o canarinho do campo, esse aqui é o tucano, esse aqui é o tipo de tucano, esse aqui é tal. Imagina o trabalho que não deu. Mas quando chegava a virada do dia, no judaísmo, e você pode consultar algum rabino e perguntar, um dia para o judaísmo não muda meia-noite, ele muda, né, quando o sol se põe. O sábado para o judeu e para os adventistas começa, né, quando o sol se põe na sexta-feira. É o sabá deles. Então, na virada do dia, quando ia terminar o dia, ia começar a noite já, ia começar aquele processo, Deus visitava o homem e a mulher no jardim e conversava face a face com eles. Bom, ela não conversou com o diabo então enquanto trabalhava. Por quê? Porque enquanto você está trabalhando, você só pensa no trabalho. Ela deve ter conversado com o diabo num momento que tinha um espaço, né? E tem um ditado que diz assim, tem até um versículo que confirma isso, que a cabeça vazia é a oficina do... Pensando bem, só sobrou um momento para conversar com a serpente. Que momento é esse? Durante a noite. Agora, Deus tinha feito a noite já essa época? Tinha, do jeito que nós temos aqui, tem, né? E ali a noite não é como a Bíblia fala nos Salmos, a tristeza pode durar uma noite e a alegria vem pela manhã. Por quê? Porque não havia tristeza no coração do homem, não havia pecado, não havia dificuldade, não tinha problema, eles não tinham filho para se preocupar, não tinha sogra para lamentar. Desculpe a brincadeira. Você entendeu? Não tinha boleto para pagar, não tinha cartão de crédito para você trincar a cabeça se parcela, se não parcela, se dá um jeito de pagar tudo, se deixa para outro mês. Não tinha. Você não tinha que ligar a televisão, né, para saber se saiu mais 3 meses, né, de auxílio de R$600 do governo. Não tinha esse problema. Por que Deus fez a noite então? Ele fez a noite, né, para que todo o processo da criação pudesse se recuperar. Então a noite era feita simplesmente para o homem e a mulher dormir, os bichos dormir, os noturnos podiam fazer aquilo que eles tinham que fazer segundo a sua natureza, porque eles dormem de dia. E a planta, né, ela tem o seu processo à noite modificado, né? À noite, por exemplo, a planta ela não fabrica clorofila, ela só respira à noite com a luz do sol, ela queima gás carbônico fabricando o seu verde. Então Deus fez a noite para que o homem e a mulher pudessem descansar. O que é dormir? Dormir é você colocar o seu corpo 90% em stand-by para que ele se recupere fisicamente e para que a sua alma, o seu psique seja totalmente lavado, né, do cansaço diário. Porque o maior cansaço não está no corpo, está na mente, está na cabeça, está no nosso psique. É para isso que Deus fez a noite. E a Eva, então, no meu ponto de vista, na minha conjectura, é que em vez de ela usar a noite para descansar, ela foi procurar sarna para se coçar. E nota bem que ela saiu para o jardim e ela vai então conversar com uma cobra, né? Isso na tradução em hebraico, se nós consultar os rabinos e ver tal, poderia ser o quê? Poderia ser um réptil pré-histórico que voasse em cima de uma árvore conversando com uma mulher. Olha que situação. O problema é que o cachorro não conversa, o gato não conversa, o tucano não fala, bicho nenhum fala. Agora encontra um bicho que fala e começa a conversar com ele. E o pior é que ela nem se deu conta que se comunicar verbalmente, a natureza era entre ela e Adão, Adão e Eva no paraíso, e Deus que vinha na virada do dia. Mas ela começou a conversar com aquilo que não era natural. Mesmo eles estando ali no Éden e vendo uma situação diferenciada do que nós vivemos hoje. Ela começou a conversar com
uma coisa que naturalmente não tinha como se expressar. E o pior, irmãos, que ela ficou desenvolvendo uma conversa com aquela situação. Porque, irmãos, essa mulher, irmãos, qual que era? Vamos supor que ela saiu, não dormiu, que ela foi dar um passeio, que ela foi, como diz, procurar problema. Quando ela viu uma serpente conversando com ela, qual seria o natural? Se a Bíblia diz que eles estavam casados, Deus fez o primeiro casamento, que Adão e Eva agora, eles não tinham um contrato no cartório. A Bíblia diz que o casamento não é um contrato, não é uma união, uma fusão. Olha a Bíblia, vão ser os dois uma só carne. Qual seria o natural? Ela correu onde estava Adão e dizia: Adão, eu encontrei uma coisa absurda, eu estava dando um passeio no jardim aí, e de repente uma serpente começou a conversar comigo. Mas não, ela foi desenvolvendo essa conversa. E esse é o grande problema, muitas vezes, de cada um de nós. Porque hoje, irmão, hoje, quando a Bíblia fala à noite, fala de tribulação. E quando nós estamos atribulados, quando nós estamos machucados, feridos, vulneráveis, a gente também começa a conversar com cobra. A gente começa a procurar a solução onde não tem. E eu digo para você que está precisando do emprego, digo para você que está precisando de saúde, digo para você que está precisando de dinheiro, digo para você que está precisando de qualquer coisa, o teu socorro será profetizado nesse altar, porque Deus sabe o seu endereço. Deus te conhece pelo nome. Ele te conhecia quando você era uma massa informe na barriga da sua mãe. Ele já tinha te predestinado desde antes do seu nascimento. Deus sabe a igreja que você frequenta. Deus sabe de todas as coisas. Ele não falha. Mas a gente começa a conversar com cobra. Bom, eu fui na igreja, o pastor não deu a resposta que eu queria. Bom, irmãos, eu não estou aqui para dar a resposta que você quer, eu estou aqui para pregar aquilo que Deus manda. É como aquele que vai no culto, né, e ele não gosta do culto. Irmãos, quem tem que gostar do culto é Deus. Entendeu, irmãos? Entendeu? Você tem que vir no culto e fazer o melhor seu para Deus. Eu estou cultuando, você está cultuando, nós estamos cultuando, mas isso aqui, irmãos, tem que agradar o Pai. Quantidade de gente na igreja, é bom ter igreja cheia, é ótimo, irmãos, faz um bem enorme para cada um de nós. Não faz, Claudete? Faz. É tudo que a gente quer. Porque a Bíblia diz que é bom e agradável ver os irmãos tudo unido num culto, abençoado, abraçando, beijando. Mas Jesus disse: se tiver 2 ou 3 pessoas, se for no meu nome, eu ali estarei. E não estarei só agora, estarei todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. E muitas vezes, irmãos, você vai num culto e se agrada do culto. Mas será que Deus se agradou? Porque hoje os púlpitos estão cheios de autoajuda. Os pastores não repreendem, não são atalaia, não usam mais o cajado, muito menos a vara. E nós não estamos aqui para enriquecer você. Prosperidade é uma consequência de fidelidade, mas nós estamos aqui para preparar você para o arrebatamento, porque está perto o dia da volta do Senhor. E quantos morreram, irmãos? Entre todos esses que morreram, aquele que tinha sementinha morreu salvo, mas aquele que não conservou a semente, como está a vida dele? Veja bem, irmãos, começou a conversar com a serpente. E esta mulher disse a mulher: e assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? Satanás perguntando. E a mulher disse, a serpente: do fruto da árvore do jardim, qualquer fruto nós podemos comer. A gente não pode comer do fruto que está no meio do jardim, que é a árvore da ciência do bem e do mal.
e disse: você nem toca nela, porque o dia que você comer, certamente morrerá. A mulher passando para a serpente o que Deus falou para eles. Agora, quando a gente conversa com cobra, presta muito bem atenção. Versículo 4. Você vai entender, porque muitas vezes está conversando com cobra por aí e não está sabendo. O diabo vai colocar dúvida naquilo que há de que Deus falou para a mulher. Irmãos, tem umas coisas que eu acredito que eu não abro mão. O nosso irmão aqui, que já foi da Cruzada Nacional de Evangelização aqui na cidade de São Carlos. Outro dia eu vi um programa na televisão, as pessoas discutindo, se batendo que o Espírito Santo fala com língua estranha ou não fala com língua estranha. Eu jamais vou num programa desse para discutir um negócio desse. Mas se você perguntar o que você acredita, eu acredito que pessoas batizadas no Espírito Santo são aqueles que falam em língua estranha, porque isso, quando aconteceu, teve a evidência. E toda vez que você vê no Novo Testamento uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está falando em língua. E eu não vou discutir esse assunto. Por quê, irmãos? Porque eu não vou colocar em dúvida a minha fé. Eu já estudei, eu já vi, eu já estou convencido. Eu falo em língua estranha. Eu sou batizado no Espírito Santo, capacitado do céu. Eu não vou deixar ninguém colocar isso em dúvida. Ah, mas aquele é calvinista. Não tem problema nenhum. Não foi Calvino que morreu por mim na cruz. Foi o Todo-Poderoso Filho, o Rei dos Reis. Ele sacrificou por mim. E ele prometeu isso. Outro dia estava na casa do irmão e uma pessoa lá começou a estudar a Bíblia e começou a querer colocar em dúvida para mim sobre dispensação. Ele perguntou: mas você é dispensacionista? Eu falei assim: sim, eu creio na dispensação, inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Mas por que você crê? Eu falei assim: eu vou te dar para você uma lição para você aprender. Eu não vou teimar com aquilo que eu já vivi, que já aconteceu. Eu disse para ele: houve o período da inocência? Houve o período da consciência? Houve o período do governo humano, Torre de Babel? Houve o período patriarcal? Abraão, Isaac, Jacó e José, os patriarcas? Houve o período da lei com Moisés, há 1630 anos atrás, até o nascimento de Jesus? Houve. Que tempo estamos vivendo? Graça. Então eu não vou teimar com aquilo que eu já estou convencido e acredito que é certo, e não vai ser ninguém que vai me tirar da cabeça. Eu creio que Jesus vai tirar os vencedores, os salvos, aquelas 5 virgens que estão preparadas antes da grande tribulação. Tem gente que crê que vai ser no meio, tem gente que crê que vai ser depois. Ninguém vai mudar a minha cabeça. Eu creio, eu estudo, eu vejo, eu leio, eu bato atrás, eu não vou atrás de conversa fiada. E quando alguém quer botar em dúvida aquilo que eu acredito, irmãos, presta atenção. Eu identifico, isso aqui é uma serpente. Eu vou falar para você quando você conversa com serpente: crente desviado, crente traidor, crente ingrato, que virou as costas para a gente, teve tanta ajuda na igreja, virou as costas da igreja. Você quer ver serpente? Pregadores da internet, não são todos não. Eu também ouço pregador da internet. Eu ouço para aumentar o meu conhecimento. Se eu creio, se eu não creio, se vai, se não vai, entre toda a base teológica que eu tenho. Mas eu não permito que nenhum deles me pastoreie. Eu tenho 2 pastores. O meu pastor principal chama-se pastor Mário de Oliveira, presidente do Conselho Nacional de Diretores. O outro pastor Antônio Carlos Steff, pastor Toninho, presidente do SED. Esses são os meus pastores. Ninguém me pastoreia, a não ser esses 2. Pode ser o pregador mais famoso da face da terra. Não me pastoreia, não. Eu tenho um pastor. Eu faço parte de um rebanho. E ninguém faz a minha cabeça. Eu já botei o capacete da salvação. Não estou correndo risco. Começou a colocar em dúvida. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente você não vai morrer, não. Colocar em dúvida aquilo que Deus falou. Ah, o pastor falou, mas não é bem assim. É assim, sim. É assim. Quando eu prego sobre bebida,
que eu estou falando sobre bebida, eu não tenho dúvida daquilo que eu estou falando. Eu não estou falando porque é uma opção minha não beber, eu quero passar para vocês. Salomão fala assim: bebida que tem álcool não é para príncipe, não é para reis. E você foi comprado com o sangue do Cordeiro para fazer para Deus reis e sacerdote. E também não é para Lemuel, ou seja, para as pessoas consagradas ao Senhor. Quem é consagrado ao Senhor aqui? Então não é para você. Quando a Bíblia vai falar de vinho, ela fala palavra vinho, mas quando ela quer falar que o vinho tem álcool, ela fala bebida forte. E diz assim: não se embriague com ela, não se embriague com ela, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus, aonde não tem ira e nem contenda. Não tenho dúvida daquilo que eu creio. Quando eu era menino, 14 anos de idade, 13, 14 anos de idade, saiu um filme que chamava assim, Exorcista, primeiro Exorcista que saiu lá. E meus colegas que foram, que eram mais velhos que eu, estudavam no Jardim da Rua, deviam contar: porque o demônio vomitou na cara do padre. Aí eles falaram assim: você não vai assistir, você tem acesso lá. E de fato eu tinha. Eu trabalhava no escritório, que fazia contabilidade do Cine São Carlos, e eu tinha entrada. Eu entrava lá na segunda sessão. Lembra da segunda sessão? Você não lembra, vocês são novinhos, né? Só conhece o cinema do shopping lá. Mas primeiro, o senhor conheceu o Cine São Carlos, né? De sábado, sexta, tinha segunda sessão, né? Segunda sessão você entra, não tem fiscalização, você entra, vai assistir o Exorcista lá. Eu falei assim: eu vou assistir esse filme aí, com a endemoniada vomita na cara do padre. Ah, não, é filme mentiroso, filme idiota. Falei: por quê? Eu conheço Deus, e eu conheço também o demônio, e eu sei que ele está debaixo dos meus pés. E lá na igreja eu aprendi a expulsar demônio com o pastor Paulão. O demônio sai no nome de Jesus, ele grita, mas sai. Não vomito na minha cara, não. Não posso deixar, não posso ser vulnerável e colocar em dúvida aquilo que eu creio. Pastor, o senhor pegou o vírus? Peguei. A pastora pegou. Eu não tenho dúvida. Sabe que tem uma pessoa aqui na igreja, irmãos, que eu fico impressionado com o café dela, que é a Cida. A Cida, se você falar: Cida, creia que você já está curada, ela vai para casa e ela fica curada mesmo. Não tem nada que Deus não cure nessa mulher. Porque nós precisamos acreditar, irmãos, que Deus tem propósito na nossa vida. Nem o mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, nem mortandade que assola de dia, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão. 1000 cairão à tua direita, 10.000 vai para a tua esquerda, mas você não será atingido. E ainda tem o anjo que Deus deu ordem ao meu respeito. Eu preciso crer nessa palavra, ou eu vou voltar a vender roupa no mercado. Nada contra vender roupa no mercado e ter lojinha, problema nenhum. O problema, irmãos, é que eu preciso crer naquilo que eu prego, porque se eu não crer naquilo que eu prego, eu não sirvo para estar aqui. Versículo 5, ele colocou em dúvida. Agora ele vai dar explicação, ele vai tentar convencer a Eva que Deus estava mentindo. Porque Deus sabe que no dia em que você comer, abrirão os vossos olhos, e vocês vão ser como Deus, sabendo o bem e o mal. Não é sempre assim? O diabo não vai tirar um crente e levar no mundo. Muito difícil fazer isso daí. Ele começa tirando e levando para outra igreja. Arranca o seu daqui, arranca o seu dali, arranca o seu de lá. Você nunca cria raiz em lugar nenhum. Se você perguntar para mim os fundamentos da Assembleia de Deus, você conhece? Conheço. Sabe quem fundou? Sei. Teve 2 fundadores no Brasil, um no Belém e o outro no Rio de Janeiro, Daniel Berga no Rio de Janeiro. Por isso tem Assembleia de Madureira, fundado no Rio, e em Belém, outra Assembleia. Se você souber quem fundou a Metodista, você sabe? Sei, foi John Wesley. Foi o melhor tempo da igreja, a igreja de Filadélfia. Quem fundou a Presbiteriana? Você sabe? Sei. João Calvino. O que eles fizeram? Ele e Martinho Lutero fizeram a reforma protestante, presbiteriana e luterana. Sabe o que Deus disse para ele em Apocalipse? Vocês têm fama de que vivem, mas estão mortos. Porque vocês saíram de uma igreja estatal, continuam na igreja estatal, em que o governo paga vocês e você não vive pela fé. Se perguntar quem fundou a congregação, você sabe? Sei, foi Luiz Franciscão.
Ele era presbiteriano, o pastor ele foi viajar, ele pregou o batismo com o Espírito Santo e ele acabou fazendo um movimento, veio no Brasil e fez, dentro da Assembleia de Deus do Brás. Se você perguntar para mim quem fundou, sei sim. Como nasceu Universal, sei. Se você perguntar sobre o Islã, Mohammed Ali Mahomet, sabe, sei. Mas eu sei que eu tenho raiz. Eu sou palmeira. Eu envergo, mas não quebro. Estico, mas não arrebento. Porque o que eu tenho de árvore para cima, eu tenho de raiz para baixo. E a Bíblia diz que você tem que ser como a palmeira. Quem é palmeira aqui? Dá um glória a Deus aí. E eu não vou colocar em dúvida aquilo que eu sei, aquilo que eu acho. Tem pregador que fala assim, tem um pregador, não vou falar o nome, por ética eu não falo. Eu até já falei, mas eu aprendi que eu não devo de falar. Ele tinha uns privilégios na televisão, competia com outro pregador famoso do Rio. Ele era do alto clero, o outro do baixo clero, e um dia esse cara adulterou. E em vez de ele se arrepender, como o Jimmy Swaggart, ir para a televisão, pedir perdão e continuar a carreira dele, disse que não, que aquilo foi uma libertação, que tirou do sistema religioso. Que igreja é um sistema religioso? Tudo maligno. O bom é ele que não tem igreja. Então ele fica pregando para jovens, que ele fala linguagem universitária, enganando um monte de gente, torcendo a Bíblia. Ninguém vai torcer a Bíblia para mim. Não vai torcer, irmãos. Eu posso até não entender de tudo, o que eu não entendo eu vou buscar, mas eu não permito que ninguém toque na minha fé, porque é o escudo da fé que pode me livrar dos dardos inflamados do inimigo, de Satanás. Colocou em dúvida, não, Deus falou que você vai morrer. Não vai morrer não, é que acontece que vai abrir os seus olhos, e você vai ser igual a Deus, irmãos. Irmãos, instirou a vaidade nela. Bom, eu já sou a primeira dama da humanidade, eu sou a mãe de toda a humanidade, ainda vou ser igual a Deus? Eu digo você não precisa ser igual a ninguém, basta ser você. Deus fez você, jogou a formatória fora, porque Ele gosta de você, como você é. Deus não quer que você imite ninguém, Deus não quer que você seja igual a ninguém, Deus quer que você seja você, por isso Ele fez você. Atenção, versículo 6, agora a mulher. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu, e também deu para o marido. Então você vê, irmãos, que um pecado mortal que vem para a morte, né, ele não é um pecado simples, não é uma coisa que você se irritou e ficou nervoso, é uma coisa concebida. Ela teve que engravidar do pecado, gerar o pecado para cometer o pecado. Esses pecados que a Bíblia fala, até no Novo Testamento Paulo fala, pecados que são para a morte. Um adultério, irmãos, não nasce do dia para a noite. Funciona assim. E eu digo para você, irmãos, Satanás convenceu Eva a tirar os olhos da árvore da vida. Convenceu Eva de tirar os olhos do seu marido. Convenceu Eva de tirar os olhos de Deus e botar olhos naquilo que era proibido. E eu digo para você, irmãos, nós estamos no tempo da graça. A igreja hoje, ela não tem condição de proibir ninguém. Poucas igrejas fazem isso hoje, dão aqueles costumes difíceis de você seguir. Mas eu digo você tem que ter noção que tem coisa que não dá para você colocar o olho. E quando você coloca o olho naquilo e se apaixona por aquilo, dificilmente você não vai cometer o pecado. Em coisas simples, a mulher botar o olho num negócio que não pode. Uma geladeira que a dela custou R$1.000,
está meia velhinha, de repente bota ouro numa geladeira que custa R$5.000. Se apaixona por aquela geladeira. Olha o carnê. Aí depois a geladeira vai ficar com água. E sabe Deus o que mais. O homem, estou contando coisas simples, materiais para você entender. Muitas vezes sai para comprar o carro. Não, comprar um carro de 5, 6 mil, máximo 7 mil, que é para me levar no trabalho. Ele sai, bota o olho num carro de 15, 20, 30, 40, 50. Ou vai comprar um carro zero, ele tem para comprar um básico, mas ele botou o olho naquele que é top. Nada contra comprar carro que é top, você pode. Ele volta apaixonado, ele começa a pensar, mas eu pego isso aqui, eu acerto lá, eu economizo, eu vou ficar não sei quantos anos na garantia, sem quebrar o carro, e começa a tramar na cabeça dele um jeito dele trazer aquilo que lá na frente vai ser um tropeço. No começo da igreja, lá no salãozinho, uma mulher veio pedir oração. Pastor, eu sou apaixonado por um homem, mas ele é casado, o senhor ora o nosso relacionamento dar certo. Eu falei assim, ué? Para quem que ela veio pedir? Eu falei, não, eu vou orar para Deus consertar a tua cabeça e Deus abençoar o casamento dos dois lá. Mas ele não gosta mais dela, não tem problema nenhum, eu vou orar para ele gostar. Perdidamente apaixonado pela esposa dele e tirar o ouro do seio e o seu olho dele. Porque Deus não precisa desmanchar um casamento para fazer outro. Deus tem coisa boa esperando por nós. A árvore era boa? Não era para ela. Geladeira de 5 mil? Não é para mim. Televisão de 60 polegadas? Não é para mim. Ah, não, se você ganhar 10 pau por mês, não tem problema nenhum, irmão. Você paga tudo isso brincando. A árvore não era para Adão, a árvore não era para Eva, a árvore era para se cumprir o mandamento. E quando ela comeu, e Adão comeu, abriram-se os olhos. O que significa isso? Eles saíram da inocência e eles começaram a tomar consciência de que estavam nus. Essa nudez que está falando não é só nudez física, é nudez espiritual. É aquilo que Jesus fala para a igreja de Laodiceia. Você está num centro comercial e todo mundo vai com as roupas mais chiques do planeta, nessa igreja que está num território governado por Roma, e você pensa que vocês vão bonito na igreja, vocês estão bem vestidos. Para mim você está nu. Eu aconselho que de mim compre roupas brancas, para que você vista e tape a vergonha da sua nudez. Sabe o que Deus está falando, irmãos? Que nós temos que nos revestir de Jesus Cristo. E a primeira roupa que tem é aquele que vai embaixo da couraça da justiça. Nos vestir, revestir de Cristo, da santidade de Cristo. Aí o que eles fizeram? Foram no lugar que tinha figueira, pegaram folha de figueira, achavam que a folha resistente, começaram a tecer roupa. O que significa folha de figueira? Significa desculpas, porque quando Deus foi conversar com ele, no mesmo dia, na mesma hora que ele era acostumado, ele não achou no jardim, foi procurar. No lugar, naquele ponto de encontro, ele não estava. Eu digo para você, o que significa isso? Deus sempre te procura na igreja. Quando você não está na igreja, Ele vai atrás de você. O Espírito Santo vai com gemidos inexprimíveis para te trazer de volta. E dizer para você, você pecou, caiu, tem jeito. Eu vou pagar o preço da sua santidade para você voltar. Só que quando Deus foi conversar com Eva, eles começaram a dar suas folhas de figueira, suas desculpas. E que eu aprendo aqui, que você vai tomar Santa Ceia hoje, que pecado não tem que ser justificado, pecado tem que ser confessado, para que ele seja perdoado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e te purificar de toda a injustiça. Cometeu pecado? Cometi. Conta para Deus.
E quando Deus pergunta assim, por que vocês estão fazendo tanga para vocês? Por que você fez essa roupa aí, Eva? É porque nós descobrimos que a gente estava nu. Mas quem contou para vocês que vocês estavam nus? O diabo. Porque o diabo ele ajuda você a fazer. Mas é o primeiro a ir lá no trono acusar você. E Deus chega para ele e fala assim, tem jeito. E eu digo para você, se você tem pecado, Deus manda dizer para você, tem jeito. Vou falar de novo, tem jeito. Você pode dar uma glória a Deus? Tem jeito, porque não vai dizer que você não pecou a semana inteira que passou aí. Pecou, tem jeito, tem jeito. Diz que Deus mata um animal que já prefigura Cristo na cruz. E com o couro daquele animal, ele faz roupa para Adão e para Eva. O que significa aqui? Aquilo que Jesus fala à igreja de Laodiceia e aquilo que Paulo fala aos Efésios capítulo 6. Você tem que cingir, colocar por baixo a verdade. Que quando colocar a couraça da justiça, ela não vai te machucar. Ah, pastor, estou muito machucado com esse ministério. Eu acredito que pode estar mesmo, mas se você pegasse e tivesse a pele de cordeiro entre você e a couraça da justiça, há uns tempos atrás tivemos que trocar nosso presidente estadual. O pastor Mário viu necessidade, foi lá e trocou. Presidente eleito com 90 e tantos % do voto. Achou um zero, trocou. Fiquei triste naquele momento. Lógico, a gente não quer que aconteça isso com a igreja. Me machucou. Eu digo para você, irmãos, se entre você e seu ministério, se entre você a couraça da justiça e a armadura de Deus, você tiver a pele de cordeiro, nada te machuca. Só machuca quando você abre brecha. Aquele sangue do animal derramado, aquela morte, a primeira morte que houve no Éden, não foi de Adão e Eva. Adão e Eva levaram mais 550 anos para morrer. Cerca de 550 anos. Quanto tempo eles viveram no período da inocência? 14 mil, dizem os rabinos. Por isso que a inocência em Israel termina com o bar mitzvah entre 12 e 14 anos, que é o filho do mandamento, termina o período da inocência. E um menino judeu, um menino israelita, ele responde criminalmente e civilmente por tudo que ele faz aos 14 anos de idade. Por isso eu creio que a maioridade penal tem que começar aos 14 anos. Se tem idade para roubar, estrupar e pegar uma arma e atirar, também tem que ter idade para responder aos seus processos. E retirado do meio da sociedade. Não vai ser a escola que vai endireitar a vida dessa pessoa, mas uma correção mais firme. Direitos humanos para humanos direitos. Primeiro lugar. Primeiro que morreu foi aquele animal. Por isso que diz que o cordeiro não foi morto há 2020 anos atrás, Celso Eduardo. Ele morreu desde antes da fundação do mundo. No coração de Deus o sacrifício já estava estabelecido, porque toda alma que pecar certamente morrerá, mas Jesus Cristo morreu na cruz para que você tenha vida e vida com abundância. Jesus tomou umas atitudes, expulsou o homem e a mulher do jardim, colocou querubins nos portais da eternidade para que o homem não entrasse lá de novo na condição que estava. Castigou o homem dizendo, olha, você vai comer, mas para você comer tem que suar o rosto, você vai se sustentar pelo próprio esforço. E a mulher eu vou multiplicar grandemente a sua dor de parto. Mas também tem uma coisa, da mulher vai sair o Salvador do mundo. O diabo vai ferir de morte no seu calcanhar, mas em compensação, o filho da mulher, o filho de Deus, o filho de Maria, vai pisar na cabeça da serpente e vai esmagar para todo sempre o poder de Satanás sobre aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que Deus resplandeça sobre ti o teu rosto. Que Deus mostre a tua face. Que o Senhor te dê paz. Livrou-me da
escuridão. Muito obrigado por você estar aqui. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós.